Salve Maria! Como havia prometido, hoje vamos falar sobre essa linda história. Eu fiz um breve resumo. Santa Isabel da Hungria, que casou-se com o príncipe Luís da Turíngia. A nossa história inicia assim na Alemanha, mais precisamente na Turíngia, onde houve sempre guerreiros corajosos. Na Turíngia, uma das regiões da Alemanha, havia os condes do campo, que eram chamados de Landgrafes. Vamos chamá-los aqui de príncipes, pois se tornaram bem importantes, e assim vamos tratá-lo nessa história. Entre os príncipes que reinavam na Alemanha, havia um muito poderoso. Era o príncipe Hermann, da Turíngia. Este príncipe era um homem muito piedoso e nunca se deitava sem antes fazer a leitura dos livros sagrados. E era justo e corajoso. Ele estudou em Paris e gostava muito de poesias. Um dia, chamou ao castelo 10 poetas e fez uma grande festa. E nesta festa, um sábio anunciou o seguinte: vejo uma estrela que se levanta na Hungria e que brilhará aqui nestas terras. Pois hoje nasceu na Hungria uma menina que será santa. E ela será esposa de seu filho quando crescer e será famosa no mundo inteiro. De fato, havia uma menina na Hungria, a filha do rei André. Os viajantes traziam notícias da nova princesa. Toda a Hungria se alegra com essa menina, dizia um. Parece um presente do céu, dizia outro. O príncipe Hermann enviou ao rei da Hungria uma embaixada composta de 30 cavaleiros, com damas e ricos presentes. O nobre senhor deveria pedir a mão da princesa em nome do príncipe Hermann. Quando ela crescesse, ela deveria se casar então com o jovem Luís. A embaixada chegou à Hungria. O rei André, que reinava naquela época, chamou a rainha Gertrudes para contar o pedido do príncipe Hermann. Os soberanos aceitaram o pedido. A menina foi retirada do berço de prata e estava vestida com uma linda túnica bordada de ouro e apresentada ao embaixador. Antes da partida, houve 3 dias de festa. Adeus, Hungria. A princesa recebeu a bênção de seu pai, sua mãe, abraçou-a com muito carinho. O rei André disse então ao nobre embaixador: eu confio esta menina à vossa honra de cavaleiro. Eu tomarei conta dela e serei sempre fiel, respondeu o nobre senhor. A pequena Isabel deixou a Hungria e foi morar na Turíngia. Em Wartburg, a princesa ocupava um quarto do grande castelo. Muito piedosa e séria, todos os seus desejos eram agradar a Deus e merecer o céu. Ela andava na companhia da princesa Inês e de outras meninas de sua idade. Com elas entretinham-se com ricos brinquedos,
bordados e outros alfazeres. Mas veio o sofrimento. Aos 9 anos, um acontecimento muito sério veio marcar a vida da princesa. Morreu o príncipe Hermann, o grande protetor e defensor dela. A partir dessa época, a duquesa Sofia, sua esposa, começou a maltratar a menina. Todos começaram a desprezá-las. Quiseram até mandá-la de volta para a Hungria. A jovem Inês, irmã do príncipe Luís, era muito vaidosa e passou a odiar a menina Santa Isabel. Majestosa e digna, ela sofria com grande paciência. Era o ódio do demônio contra os bons. O príncipe Luís passou a governar a Turíndia. Ele era alto e digno. Era tão belo que muitos o achavam parecido com Nosso Senhor. Fazia longas caminhadas e duros exercícios. Devia tornar-se um bom soldado para ser armador de cavaleiro. Ele viajava por toda a Turíndia. Não havia em seu tempo príncipe mais corajoso que Luís. Certa vez, o imperador da Alemanha deu-lhe de presente um leão. O animal feroz vivia na jaula. Na manhã de sol, o príncipe passeava nos arredores do castelo. De repente, viu o leão correndo e rugindo em sua direção. Um sentinela viu o perigo e correu para socorrer o seu mestre. O leão deixou-se prender sem resistência. O príncipe dominou o animal feroz sem arma. Quando o príncipe Luís completou 18 anos, houve uma grande festa. O castelo foi preparado para receber os nobres convidados. Chegou o dia de ele ser armador de cavaleiro. O príncipe Luís passou a noite de vigília rezando. No dia seguinte, no pátio iluminado pelo sol da manhã, recebeu e de joelho fez o juramento de ser sempre honrado cavaleiro e de lutar pela igreja. Ganhou a espada e também um cavalo. Chegou a núpcias. Foi anunciada ao reino o casamento do príncipe. Foram convidados todos os condes da Turíndia e grande número de cavaleiros. A cerimônia do casamento foi celebrada com grande pompa no castelo. Em Wartburg, houve 3 dias de festa com um brilhante torneio. As rosas. Certa vez, Santa Isabel ia para a vila levando o pão para os pobres. A princesa Sofia disse a seu filho: "É demais! Veja quantos pães ela carrega." O príncipe Luís foi à procura de sua nobre esposa. Interrogada por ele, nada respondia. Apenas abriu o cesto que levava consigo. Belas e perfumadas rosas havia lá dentro. Onde teria sido colhidas? Era inverno. O campo estava coberto de neve. Milagre do céu. Um outro milagre também aconteceu. Naquele ano, o rei André da Hungria, que se tornara cruzado,
voltava de uma expedição militar ao Egito. Como queria saber notícia de sua filha, mandou 4 nobres da sua corte a Turíngia. Brilhante recepção estava sendo preparada. Tu te preocupas tanto com os pobres que te esquece de ti mesma. Com que roupas vai te apresentar aos embaixadores de teu pai? Perguntou-lhe o príncipe Luís. Ao que ela respondeu: não te preocupes com isso. Eu conversarei com eles com muita afabilidade, e eles nem irão reparar nos meus trajes. Santa Isabel rezou e se preparou para receber os nobres enviados de seu pai. À noite, durante a festa, a princesa encantou a todos pela sua cordialidade, pela doçura e sua maneira, e pelo esplendor de seus trajes. Vestia-se uma roupa de seda magnífica, com um manto de veludo azul, todo bordado em pérolas. Quando terminou a festa, o príncipe Luís lhe perguntou sobre o traje. Onde teria ela conseguido uma vestimenta tão deslumbrante? Eis o que sabe fazer nosso Senhor quando é do seu agrado, respondeu-lhe a virtuosa princesa. A visita à Hungria. Em nome do rei André, os embaixadores convidaram os soberanos da Turíngia para uma visita às suas terras. O príncipe Luís conduziu sua nobre esposa à Hungria. O rei André recebeu sua filha e seu genro com muita alegria. Eles ficaram bastante tempo na corte húngara. Assistiram às festas e os torneios que foram feitos em honra deles. Todos os cavaleiros, todas as damas e até os mais humildes serviçais da comitiva receberam os reis com ricos presentes. Antes de regressar, o rei André convidou os seus hóspedes para uma caçada, pois sabia que o príncipe Luís era um exímio caçador. Finalmente chegou a hora da partida. O príncipe Luís regressou à Turíngia com sua nobre esposa e toda a comitiva. Nasceu o herdeiro da Turíngia. Os sinos repicaram, houve grande festa e a alegria tomava conta de todos. O príncipezinho foi batizado com o nome de seu avô. Chama-se Hermann. Após alguns dias, Santa Isabel saiu secretamente com a criança nos braços e se dirigiu a uma igreja distante. Foi descalça, com roupa de penitente. Chegando lá, colocou a criança sobre o altar e a consagrou à Virgem. Noutra ocasião, o príncipe Luís acompanhou o imperador à Itália. No castelo ficaram seus 2 irmãos, os duques Henrique e Conrado. Um dia eles disseram: todo o trigo do celeiro se acabou. A culpa é da nossa princesa. Mas um milagre aconteceu. Quando eles perceberam, estava lotado o depósito de trigo, que transbordava para fora.
O imperador, então, convocou os seus súditos para uma cruzada. A Alemanha se preparava com entusiasmo, pois estava a Cidade Santa em poder dos muçulmanos. Que ultraje! Era preciso resgatar a cidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. O príncipe Luís chegou ao castelo em Wartburg. À noite, Santa Isabel estava com ele e percebeu sua roupa de cruzado debaixo do seu manto. Santa Isabel compreendeu que ele estava para partir, embora sentisse muito a sua falta. Ficou contente, porque seu esposo iria lutar pela libertação do sepulcro de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela disse para o príncipe Luís que não ia ser contra a vontade de Deus e deu um abraço no virtuoso esposo. Pediu à sua mãe e seus irmãos, então, o príncipe, que tomasse conta da sua nobre esposa e também dos seus filhos, os herdeiros. Visitou então os mosteiros pedindo as orações. O príncipe Luís pôs todos os negócios às ordens. Os artesãos fizeram então as armas dos guerreiros e as damas bordaram a cruz nos estandartes. Chegou, enfim, o dia da partida. Em certo lugar distante, os cruzados da Saxônia, de Aix e de outras partes da Alemanha se encontravam. As armas dos guerreiros brilhavam ao sol daquela manhã radiosa. Os estandartes se erguiam num céu azul. Santa Isabel acompanhou a todos até a fronteira de Turíndia. O príncipe a abraçou, dizendo: adeus, meu rico tesouro. Não te esqueças, nas tuas orações, de lembrar de mim. Adeus. Mas antes, ele mostrou um anel com seu brasão e disse-lhe: observa este anel e podes acreditar nas palavras daquele que o trouxer. Mas uma peste terrível grasou entre os cruzados no navio. Desde que o príncipe Luís colocou os pés, ele foi assolado com uma terrível febre. Com todo fervor, se confessou, recebeu a unção dos enfermos e a sagrada comunhão. Ditou seu testamento e depois mandou chamar seus cavaleiros e lhes entregou o anel. Pediu-lhes que cumprisse seus últimos desejos. Apareceu umas pombas brancas à sua janela. E o príncipe Luís, nesse momento, entregou sua alma a Deus. E todas as pombas voaram em direção ao Oriente. Enquanto isto, Santa Isabel estava em companhia de seus 4 filhos, Erma e suas 3 irmãzinhas. A mais nova chama-se Gertrudes. A duquesa Sofia recebeu então a triste notícia e foi anunciar a Santa Isabel. E ela falou assim: ele está prisioneiro? Não. Ele morreu, respondeu-lhe a duquesa. Eis aqui o anel que ele mandou. Santa Isabel ficou desolada. Durante 8 dias, o castelo
o reino inteiro chorou a morte do seu senhor. Santa Isabel foi expulsa do castelo. A justiça e a honra fugiram do coração dos duques Henrique e Conrado, irmãos do príncipe Luís. Eles declararam guerra à viúva e seus órfãos, que tinham jurado defender. Cobiçoso de reinar na Turíndia, o duque Henrique usurpou o poder e expulsou Santa Isabel e seus filhos do castelo, cobrindo-o de ultrajes e de injúrias. Santa Isabel suplicou para ficar, mas foi em vão. As portas do castelo se fecharam. Era inverno. A neve caía naquela noite. Não havia cavaleiros para defendê-la, pois todos os bons haviam partido para a cruzada. Ela desceu a pé com 2 damas fiéis e seguiam no abandono. Fazia muito frio. Chegando à vila, foi recebida com toda ingratidão. Bateu às portas das casas, mas ninguém abria, pois o duque havia espalhado calúnias contra ela. Ninguém quis recebê-la. Um hoteleiro lhe deu asilo para aquela noite, um pobre casebre que guardava os animais, e deu esse lugar horrível à princesa da Turíndia, a filha dos reis da Hungria. Que humilhação! O sino bateu meia-noite. Seus filhos tinham fome e frio. Santa Isabel rezou. Assim foi a primeira noite passada naquele abandono que fazia lembrar o presépio de Belém. Nossa Senhora foi visitá-la. Um dia Santa Isabel sentou-se junto à janela da sua pobre habitação, ao lado de Insetrudes, sua fiel acompanhante. Era mais nova, querida das damas de honra, e jamais a deixou. Com alegria em seu rosto, que olhava para o céu. Insetrudes perguntou-lhe o que havia acontecido, e ela respondeu: eu vi o céu se abrir, e meu Senhor, o misericordioso Jesus, se dignou a me consolar. Ele me fez ver a sua querida mãe, a Virgem Maria. Frequentemente, Nossa Senhora e os anjos e os santos a visitavam. Cavaleiros tomam sua defesa. A triste história da princesa excitou a compaixão de pessoas de bem. Sua tia Maltilde, religiosa de um convento, mandou buscá-la e acolheu em sua abadia. O rei André, quando soube, chamou-a de volta, mas ela não quis retornar à sua terra. Foi então que os cruzados voltaram do Oriente e ficaram indignados. O nobre embaixador, que jurara cuidar dela, ia à frente para tomar a defesa de sua protegida. Senhor, disse ao duque Henrique, ouvimos contar coisas infamantes a vosso respeito,
que envergonha o nosso país e o nosso príncipe. Que fizeste da nossa princesa Isabel? Como cavaleiro, devias defender as viúvas e os órfãos, e vós os trajastes. Eu vos digo, esse pecado atrai a vingança de Deus. A duquesa Sofia começou a chorar. Henrique abaixou a cabeça sem dizer palavra. O nobre senhor continuou a censurar energicamente o irmão do príncipe Luís. E a franqueza do cavaleiro tocou o coração do duque. O jovem Henrique desfez-se em lágrimas, chorou por muito tempo e disse: eu me arrependo profundamente e farei reparação para isso. Dou todos os meus bens, até minha vida. O nobre senhor foi então procurar a princesa santa. Ela tudo perdoou prontamente, dizendo: eu não quero nem os seus castelos e nem os seus bens. Henrique, acompanhado da duquesa Sofia, se encontrou com Santa Isabel. Ela concedeu-lhe o perdão e o abraçou. Mas por direito e justiça, o filho de Santa Isabel, o príncipe Hermann, foi declarado legítimo herdeiro da Turíndia. E Santa Isabel viveu na oração, na penitência e na santa pobreza nos seus últimos dias. Ela não quis voltar à Hungria para viver à corte de seu pai. E também não quis habitar o castelo de Wartburg. A vontade de Deus era outra. Seus filhos foram perfeitamente educados em abadias. Muitos e magníficos milagres ela fez ainda em vida. Sua fama de virtude era grande. Nossa Senhora chamou-a para o céu. Depois de uma existência cheia de bons exemplos, como soberana de seu povo, na luta e na glória, sua alma voou para o paraíso, no meio dos anjos e dos santos que vieram buscá-la. Ouviu-se nos ares um coro de vozes celestes que cantava uma inefável harmonia. Era noite de 19 de novembro de 1231. Contava apenas 24 anos de vida. A penitência de Conrado. Na Idade Média, os grandes pecados eram expiados com grandes penitências. Assim fez o príncipe Conrado. Um dia, disposto a reparar suas injustiças, foi à vila, vestido com roupas de penitente, e declarou: quem tiver contas a acertar comigo, venha agora e me bata. Uma velhinha se apresentou. Ela apanhou uma vara e deu-lhes fortes vergartadas. Humildemente, Conrado apanhou sem reagir. Conrado tomou depois o hábito de religioso e viveu como monge o resto de sua vida. Esplendor da corte e austeridade do claustro, majestade e doçura, grandes pecados, mas também grandes penitências. Eis como era a Idade da Média. Foi nessa época de fé que viveram Santa Isabel, rainha da Hungria, São Luís, rei da França, São Fernando de Castela, São Francisco de Assis e outros santos heróis da Igreja Católica. Santa Isabel da Hungria teve duas sobrinhas que também foram santas. Santa Edvige, duquesa de Silésia e da Polônia, e Santa Isabel, rainha de Portugal. Então, meus queridos, se vocês gostaram,
vocês deixam o seu like, curtam bastante, compartilhem e nesses comentários vocês podem dar sugestões de outras histórias também ligadas, é claro, à Igreja Católica. E salve Maria!